Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional. Você sabia que existem dois tipos de casas? A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre areia. E vamos entender o significado da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia através das palavras do Senhor Jesus no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Veja o que está escrito aqui. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Esta pergunta do Senhor Jesus é um questionamento a todos aqueles que chamam o Senhor, que invocam o nome do Senhor, mas não obedecem a sua palavra, não fazem como ele pede. Então ele questiona: por que você me chama de Senhor, sendo que você não valoriza minhas palavras? Por que você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu peço? Ou seja, aquele que ainda que chame o nome de Jesus de Senhor, mas não faz conforme a sua palavra, não é seu servo, não é digno de ser seu servo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. E aqui o Senhor Jesus faz uma comparação com os dois tipos de casas que existem. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Ou seja, este teve um cuidado sobre onde ele estava construindo sua casa. Ele não fez de qualquer jeito, não fez de qualquer maneira. Ele se dedicou, se empenhou, planejou para fazer esta casa. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, ou seja, bateu com muita força a corrente contra aquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Porque ela estava fundada sobre a rocha. Esta casa, ela foi alicerçada na palavra de Deus, pois é este o significado da casa sobre a rocha. Rocha é o nosso Senhor Jesus, nosso lugar de proteção, de seguro, de refúgio. Todo aquele que alicerça sua casa sobre a rocha, ela está num local seguro e não será abalada. Quando falamos de casa, falamos também de família, falamos também da nossa vida. Quando alicerçamos a nossa casa, a nossa família, quando criamos nossos filhos, quando sustentamos o nosso casamento na palavra do Senhor, nosso casamento estará protegido, ele não será abalado. A nossa família, nossos filhos não serão abalados, porque estão alicerçados conforme o Evangelho de Jesus Cristo. É este o significado da casa sobre a rocha, a casa que está andando em conformidade, obediência com a palavra de Deus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, aquele que escuta as palavras de Deus e não as pratica, ele não está tendo nenhum cuidado com a sua vida, nenhum zelo com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, com o seu casamento. Este vai sofrer com os mesmos ventos impetuosos que a casa sobre a rocha sofreu. Porém, como a casa sobre a rocha tinha alicerce e estava fundamentada na palavra de Deus, ela não foi abalada. Mas já a casa construída sobre a terra ou sobre a areia, como algumas versões bíblicas trazem, essa foi construída sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de planejamento. Essa não está ali praticando a palavra de Deus. Esta, quando sofre com as correntezas, ela logo cai, ela não tem sustentação, não consegue suportar por muito tempo os problemas, as dificuldades da vida. E é grande a ruína dessa casa. É este o significado da casa sobre a terra, sobre a areia. Então aprendemos aqui, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, os dois tipos de casas que existem. A casa que está sobre a rocha, uma casa de paz, de harmonia, de felicidade.
que sofre sim com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas ela não se abala, porque está alicerçada e tem esperança na palavra de Deus. Já a casa construída sobre areia sofre com os mesmos ventos impetuosos, porém ela não tem sustentação para suportar as dificuldades da vida e logo ela cai, desmorona, vira ruínas. Esta casa construída sobre areia geralmente é a casa construída em cima de mentiras. E você sabe que uma mentira só se sustenta com outra mentira. A casa construída sobre areia é a casa construída em cima da vaidade, em cima das concupiscências da carne. É a casa construída em cima dos prazeres mundanos. Esta casa construída sobre areia, ela não tem estrutura para suportar as dificuldades da vida. Então pense e reflita, qual tipo de casa você tem habitado? Numa casa sobre a rocha, uma casa de paz, harmonia, ou numa casa sobre areia? Uma casa de desavenças, contendas, brigas, palavrões, agressões? Qual é o tipo de casa que você gostaria de habitar? Agora, reflita sobre isso. Entregue nas mãos do Senhor e comece a alicerçar a sua casa, a sua vida, a sua família, a criação dos seus filhos e o seu casamento conforme o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.